Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando ao vivo na nossa temporada de verão. Eu e a Jaque estamos todos os dias aqui trazendo vários conteúdos, né, Jaque? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Constanza. Vários conteúdos, sempre assim, com pessoas diferentes e conteúdos muito interessantes. E também a gente hoje está num novo cenário, porque o nosso programa tem a ver com a arquitetura toda nova do Bali High. Então trouxemos os nossos convidados de hoje, são os responsáveis, o engenheiro João Maier e a arquiteta Flávia Poschi. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Acho que a gente tem muito assunto para comentar aqui hoje sobre toda essa revitalização aqui do espaço que aconteceu após o incêndio do ano passado. Então foi um tempo recorde de obras e projetos para vocês colocarem no ar, vamos dizer assim, neste verão, né? Sem dúvida, quando o Luciano nos procurou e a Flávia estava à frente do projeto ali, e ela havia comentado que nós teríamos lá em agosto, que teve o sinistro que acabou consumindo boa parte da estrutura, nós ficamos preocupados porque já era um tempo bastante exíguo, assim, um tempo bastante curto, com o alvará tendo sido liberado lá em meados de outubro, e nós teríamos já um prazo bastante curto para a conclusão das obras, a contento aí, e deixar da maneira que o Bali High merece, né? Já que é um patrimônio aqui da Praia de Atlântida, desde 88, se eu não me engano. Sim, aí já funciona. Um ícone aqui do litoral. É um ícone, né? Sem dúvida nenhuma. E esse desafio foi bastante relevante e se tornou mais desafiador ainda, porque durante o processo da construção nós passamos por um embargo, né, que ficou praticamente 60 dias paralisada a obra. E isso nos deu aí, mesmo tendo iniciado a obra com pouco andamento efetivo antes desse embargo, nos deixou pouco mais de 30 dias aí para fazer a conclusão. Então, realmente é um prazo percorrido, insano, né? Até, mas a gente está... E antes de tudo isso, né, o projeto, né? Porque imagina, tu tem que ter todo esse namoro, a metragem quadrada, então, não pôde ser alterada, era a mesma que vocês tinham anteriormente. Então, conta um pouco mais como é que foi esse processo para tu fazer todo esse projeto. A ideia era manter, como tu disse, a mesma metragem, a mesma cara que o Bali High tinha anteriormente. Então o proprietário nos emprestou inclusive um álbum da época da construção original do Bali High, que começou em 88, finalizou em 89, para nós mantermos o mesmo tipo de identidade. Exatamente. Assim, né? Tínhamos aquele álbum como referência, porque como foi incendiado, principalmente essa parte do salão, ela foi incendiada, então nós tínhamos como referência esse álbum para relembrar, né? Claro. E algumas fotos, alguns registros também dele mais atual. Mas nós nos comprometemos, inclusive, com o município em manter a mesma área, fazer a reconstrução e não, né, um novo projeto, na verdade. Isso cabe salientar a importância do pensamento no profissional de arquitetura, que tenha coerência. Claro. Porque daqui a um pouco poderia ter sido um outro tipo de profissional. Não, mas nós vamos fazer modernidade, vamos aproveitar vamos fazer e um deixar outro mais tipo. moderno, contemporâneo. Então, para tu Só ver que isso poderia perder a essência e a identidade. Exatamente. Então, a importância do pensamento. Parabéns. Né? Se tivesse que, lógico, a gente tem que ressaltar sobre isso. Porque uma que seria um choque tremendo para todos os veranistas, para quem circula por aqui, né? Sim, então foi muito importante. Algumas coisas nós tivemos que adaptar, por exemplo, a palha, que era algo que chamava muito a atenção, inclusive de quem vinha de longe, já podia ver o telhado de palha
como é um material muito inflamável, nós tivemos que optar por outro tipo de cobertura. Sim. Claro que ainda existe a ideia de usar palha sintética. Para ter a mesma identidade, como vocês falaram, mas como esse tempo foi muito curto, tem coisas que a gente teve que abrir mão e deixar para mais adiante. E na realidade, atentos sobre isso, né? Os materiais cada vez mais surgem, né, com novas tecnologias e dando cada vez mais segurança, né? Então, claro que isso vem junto, né? Tem que acompanhar junto esse pensamento. Muito bacana. E uma pergunta, já que a gente está falando de materiais, teve algum outro que teve que ser substituído por causa desse fato, dessa ocasião que aconteceu ano passado do incêndio? Teve algum outro material que teve que ter sido substituído? Essencialmente foi a palha, né, o capim Santa Fé, que na verdade foi o grande, vamos dizer, o catalisador maior da tragédia, porque a madeira por si só, ela é obviamente inflamável, mas o ponto de ignição da madeira é bem mais demorado, é muito né? mais alto do que a palha. Talvez se não tivesse a palha, na ocasião não teria tomado tais proporções que tomou o incêndio. Porque nós viemos aqui na primeira visita, né, Flávia, o cenário aqui era desolador, não tinha... Imagina. A parte de estrutura, a palha não existia mais, a estrutura de madeira nós tínhamos... Só se manteve a madeira do entorno, que é uma madeira de lei, né? Exatamente, e justamente onde a palha já não tinha mais influência na questão da combustão, né? Mas essencialmente foi a palha, né, o capim que foi suprimido, mas ainda existe a ideia justamente de se trabalhar com essa palha sintética, que é um material anti-chama, inclusive, que é um material muito próximo do cabeamento elétrico que nós temos hoje, um material plástico, né, que tem características de anti-chama. Então, basicamente ainda é a ideia que nós temos, aí o projeto arquitetônico, quem pode falar com propriedade é a Flávia, né, que no futuro mais próximo a ideia é justamente recuperar essa característica, né, desse ambiente mais caribenho, vamos dizer, né? Com certeza. Ficou muito bacana também todos esses vidros, a transparência, né, indo até o chão, quer dizer, deu essa liberdade maior visual, né? E lembrando a história um pouco, porque antes era o Barão em Capão da Canoa, e aí o proprietário, né, que teve essa ideia toda de trazer para cá, ele foi numa viagem, né, para o Tahiti e vislumbrou algo, não, tenho que fazer isso em Atlântida. Então, aí que surgiu aqui o Bali High, né? Então, acho que E que é o point, né? Na beira da praia, o pessoal tem todo esse vínculo com o restaurante, essa facilidade de poder vir aqui. Gente, sem comentar muito sobre a gastronomia, que a gente já fez um programa focado nisso, de tão maravilhosa que é, né? Gente, olha, realmente. Falamos com o barman, falamos com o cozinheiro, o chefe, então... Vamos aproveitar, então, que a nossa produção de Porto Alegre me disse que tem algumas fotos super especiais do Bali High das antigas, vamos dizer assim, vamos denominar assim. Que daí a gente pode ir comentando um pouquinho sobre elas, eu vou mostrar aqui no meu celular para eles também irem acompanhando aqui, para a gente ver realmente tudo o que aconteceu nessas obras em tempo recorde. A primeira foto, acredito que seja essa, né? Estamos indo pela ordem. Essas são fotos do arquivo pessoal do Wilson Dietrich, que é o proprietário aqui do Bali High. Ele nos emprestou como referência. São fotos de 1988 ali que tá. Bendito álbum. Esse álbum nos ajudou bastante, Coisa principalmente boa, né? a parte, depois nas próximas fotos ali, aparece a parte da estrutura. Para o João poder desenvolver o projeto estrutural ajudou bastante também, porque nós não lembrávamos mais exatamente, porque essa parte aqui realmente ela foi toda destruída da madeira porque toda ela era né? de palha em cima, né? Toda a parte do teto, assim. Toda então, palha. Realmente. Vamos para a próxima foto agora. Aqui já aparece um pouquinho mais da estrutura realmente, né? Exatamente. Na verdade, as fotos elas estão em ordem invertida, né? Essa aí é do final, já é janeiro parte... de 1989. Então, mas mesmo assim a gente tem ali uma boa noção, né, de como que era o formato. A gente costuma fazer uma analogia assim que
o Bali High é um grande guarda-sol, né? Que é uma estrutura muito parecida. É uma estrutura conhecida como estrutura recíproca, né? Onde os elementos se anulam os esforços entre si. Então, acaba que se tornando uma estrutura já consagrada ao redor do mundo todo, né? Exatamente. Então, ela acaba sendo uma estrutura bastante segura e otimizada na questão do dimensionamento estrutural, né? Das peças. E essa estrutura também nos favoreceu em relação ao tempo, porque não tem a cura dos materiais, como o concreto armado, por exemplo. Sim, que daí imagina fazer toda essa demandaria estrutura mais aqui em tempo, concreto. a madeira é mais rápida. Além de ser um material mais frio, digamos assim, que a madeira, né, é muito mais a ver com aconchegante. Então, no tempo, ela também colaborou muito, né? A próxima foto, então, a gente já pode ver ele funcionando, assim, na praia, vamos dizer assim. Isso. Exatamente. Aí já é foto de 89. Eu acredito que as próximas daí vai ser o início em 88. Vamos ver aqui. Com certeza, né? Acredito que exatamente. seja. Não, aí 89 também. Agora aí sim. 88, é isso? Passando um pouquinho para frente, tem as fotos, então, realmente da estrutura interna, que Exatamente. a gente pode Essas ver de fotos pertinho. foram muito importantes, porque daí conseguimos ver bem sem o revestimento, só a estrutura, né? Muito bem. Pra gente ver também tudo que leva realmente de um bastidor, de uma obra, que normalmente as pessoas chegam e já tá pronto. Exatamente. Não tem Não tem ideia do muita que é a noção, proporção, né? Em um tempo tão recorde, para poder já iniciar esse verão, né? Com tudo isso aqui aberto. E o original também, se a gente, ali pelas datas, vê que foi construído rápido. Exatamente. O original, acho que ele teve uns 30 dias a mais. Vou fazer. Foram mais felizes. Exato. Não que tenha sido muito fácil também, né? Porque, claro. Pelo que o Wilson tinha comentado conosco, ele começou em novembro a obra. Nós tínhamos começado em outubro, a gente estava tranquilo. Pois eu ia dizer, não, vocês tiveram esse limitante que era o verão. Talvez eles tenham começado lá um pouco antes. Não, começaram até depois. E terminaram no final de janeiro, acredito. Foi contínua, né? Exatamente. Só que foi uma obra contínua, não teve paralisação e tal. Só que na época também eles não tinham o guindaste, né? Nós trabalhamos aqui boa parte do tempo com o caminhão Munk, com elevação de carga. Que facilita também muito mais essas tecnologias de hoje em dia comparadas com aquela época, apesar de que na última fase ali o pessoal teve que, porque como o guindaste não entrava mais, o pessoal teve que puxar ali no braço mesmo. No braço. E uma pergunta, quantas pessoas ficaram envolvidas em tudo isso? Era uma equipe de quantas pessoas? É uma boa pergunta, porque era um ambiente até caótico, assim, porque a gente tinha o pessoal da estrutura de madeira, que era a principal preocupação, né, que era deixar pronta a parte funcional do salão, porque a parte de alvenarias, a gente sabe que o pessoal domina mais as técnicas de alvenaria. A alvenaria não sofreu tanto com incêndio, então era mais a parte de acabamento, né, revestimentos. Mas a parte estrutural mesmo, mínima, que nós teríamos que entregar já para a temporada, era o que preocupava mais. Então chegou um ponto aqui que nós tínhamos 12 pessoas só na parte de madeira. E mais em torno de 8 pessoas na parte de alvenaria, mais uma equipe da parte do telhado, que não a cobertura do salão aqui do restaurante, mas a parte de serviços ali da cozinha, né? Que também sofreu bastante com incêndio. Foi refeito todo o telhado. Então, vai aí umas 30 pessoas. Tranquilamente. É uma equipe bem extensa, né? Exatamente. E todo mundo se batendo aqui dentro, né? Porque era realmente... No clima de obra. Clima de obra... E ainda tinha uns curiosos também. Sem contar. Foi muito divulgado o incêndio, as pessoas passavam aqui. Depois até foi colocada uma placa para não ter acesso, porque é perigoso, né? Claro. Gente, eu vou aproveitar, vou chamar o intervalo antes disso, avisando que estamos com a fruta da serra, integral, natural, nos deliciando nesse verão. A gente volta daqui a pouco conversando aqui com o pessoal e descobrindo um pouco mais dessa história do Bali High. Então segura aí que a gente volta já já.
Gente, o Arquitetura e Design está de volta hoje no Litoral. O oferecimento então da Fruta da Serra, natural e integral, e também da Corsã, e você compartilhando o verão. Eu e a Jaque estamos aqui no Litoral, trazendo esse programa ao vivo aqui, direto do Bali High, com a presença do engenheiro e da arquiteta, que ficaram responsáveis para revitalizar todo o bar aqui da beira da praia. Nós temos várias fotos mostrando esse processo de reconstrução, vamos dizer assim, né? Para mostrar para vocês como é importante ter uma equipe que saiba, um profissional que entende por trás de tudo isso. Então, nossa produção de Porto Alegre já pode começar soltando as fotos, que a primeira já é super importante para a gente comentar, né, gente? O pilar fundamental, nós acabamos de comentar aqui, que foi justamente imediatamente antes do embargo, nós trabalhamos, após esse pilar, eu acho que nós trabalhamos no máximo 4 dias, 5 dias, e aí passamos por um processo de embargo, e aí onde foi retomada a obra lá em dezembro, né, dia 5, 6 de dezembro. Então, na verdade, vocês começaram e logo já tiveram que parar. Exatamente, foi menos de uma semana de obras efetivas, né, que foi... Nós tínhamos, acho que 5 ou 6 pilares posicionados, né? O que, na verdade, correspondia a menos de 5% da obra. Sim, imagina. Vamos passar para a próxima foto agora. Aí a sequência, né? Os pilares seguintes que foram colocados. Eu acho que depois dessa foto, mais 3, 4 pilares ali foram travados e aí... São os nesse pilares momento, principais, assim, para a estrutura. Exatamente. Na verdade, é o núcleo da estrutura, né? Toda a rigidez da estrutura está fundamentada nesse anel central. Então, como toda construção tem que ter os principais pilares, né, Jaque? Como se fosse, por exemplo, num apartamento, sempre tem aquela parede que tu não pode desabar, porque é principal. Com certeza, né? E fora isso, também a preocupação com as intempéries, né? Começar pela estrutura, tentar já fazer todo um fechamento superior para depois ir tocando a obra, para não sofrer também com a parada por chuvas, né? Exatamente, porque como era uma obra de cronograma muito apertado, então nós corríamos contra o tempo, inclusive para poder, no momento que nós conseguíssemos cobrir a estrutura, nós poderíamos trabalhar mais tranquilamente, independente da questão do clima, né? Que aqui no litoral muda, principalmente mais próximo do verão, e primavera, verão, ele muda. Nós chegamos a ter 4 estações no mesmo dia. Então, exato. Hoje, por exemplo, era para chover, tá um temporal e abrir um sol lá fora, né, gente? Exatamente. Então, tá tudo certo. Vamos ver mais algumas fotinhos. Realmente, aí já vai tomando forma, né, a estrutura. Forma. Completando ali o anel central, o círculo principal. E sobre o paisagismo, ele sofreu muito com o incêndio? Teve que ser também revitalizado de alguma maneira? Não, ele não sofreu muito. Na verdade, parou aqui na entrada principal o incêndio, né? Foi a palha, a estrutura de madeira roliça. E o jardim acabou não sofrendo com o incêndio. Que bom, né? Foi menos um item, né? E aqui a gente pode ver já a estrutura também do teto se formando, né, João? Isso, exatamente, a parte, o anel externo, né, que era também uma preocupação, que nós tivéssemos essa cobertura de imediato ali para poder dar andamento ali a parte depois de acabamento, né, que também às vezes a parte de acabamento acaba se tornando mais demorada até do que a própria estrutura. Então, e ali já uma foto com a obra bem mais adiantada já, isso já, uma boa parte dela coberta, isso já a segunda, terceira semana de dezembro, né? E aí o cronograma cada vez mais apertado. E última semana e a água batendo no pescoço, né? Agora nós estamos numa foto que dá para ver bem a parte interna, então, sendo construída. Exatamente, então já aí a gente conseguindo se proteger pelo menos do sol, né? Claro. Ajuda, trabalhando, né, na sombra já é um pouco mais confortável até. E me conta um pouquinho, Flávia, vocês comentaram com a gente antes no intervalo que vocês tiveram que fazer a troca, a substituição do PVC do teto pela juta. Como é que foi esse pensamento para chegar nesse novo material? A ideia da juta foi dar um pouco de aconchego para essa parte mais baixa do Bali. E nós tínhamos anteriormente o forro de PVC,
que imitava madeira. Mas ele também é um material inflamável, né, inflamável e tóxico, né? Exatamente, o PVC, o policloreto de vinila, quando entra em combustão, ele é altamente tóxico, né? Então, apesar de existirem materiais ali do próprio PVC, que são variações, né, do material, que são mais resistentes até a incêndio, mas o PVC mais comercial ali, que se torna economicamente viável para esse tipo de aplicação, ele quando entra em combustão, ele pode se tornar fatal, né? Claro. Então, você pode se perguntar ali, mas a juta não é inflamável? Não, ela tem um grau de inflamabilidade, porém... talvez bem mais... É como queimar uma folha de papel. Justo. É uma carga de incêndio muito baixa. Ela é altamente inflamável, mas não consegue transmitir essa carga de incêndio para os outros elementos estruturais, né? Com certeza. E o bacana também de ver, né, o pensamento do projeto, já o anterior e agora, que ele se concentra num grande espaço livre, né, e esse anel das mesas na parte externa deste centrão, digamos assim. E isso proporciona toda uma mentalidade de fazer eventos aqui dentro, né, que eles fazem bastante, que mais shows. Então, ele já foi pensado para isso, né? Sim, uma ideia inicial era limpar um pouco, porque tinham outras estruturas de madeira entre os pilares que tiravam um pouco a visibilidade dessa parte central. E ficou bem mais livre agora. Até gostaríamos que ficasse com menos pilares, mas o engenheiro não permitiu. Tem sempre um arquiteto sempre que é um pouquinho além, mas tem certeza, não dá para transferir isso um pouquinho para lá? Ele é o culpado. Por isso que é importante nessa integração tanto do projeto arquitetônico com os projetos complementares, né, que são que apesar de às vezes existe essa brincadeira, né, no meio técnico aí de que arquiteto e engenheiro não se conversam muito, porque o arquiteto sempre quer um pilar a menos e o engenheiro sempre quer um pilar a mais. Né? Verdade. Porque... Mas existe aquela frase, tudo é possível de fazer, não existe? O engenheiro acaba dizendo isso, mas tudo é possível de fazer. Aí ele quebra um pouquinho mais a cabeça e tal e resolve. Exatamente. Existe a questão do possível, existe a questão às vezes quando não dá, não seguro. Dá, né? do seguro, além do seguro também da questão econômica, né? Porque a gente, quando se estuda um projeto estrutural, além, é claro, obviamente, da segurança estrutural, nós também preconizamos a questão da economicidade. Quer dizer, não adianta a gente ter um projeto mirabolante com vãos enormes e vãos livres se esse projeto vai se tornar economicamente inviável. Com certeza. Então, tem que conjugar todas é um grande casamento, né? Exatamente. Porque se tu for parar para pensar, é o projeto, antes de tudo é o proprietário, qual é a verba que ele tem disponível para investir, seja em um espaço comercial, seja em residências, né? Então ele tem uma verba intitulada, o que ele pensa em investir, e que o arquiteto, o engenheiro tem que tentar se entrosar essa realidade, né? Otimizar, né? Os recursos que são... não só os recursos financeiros, mas também os recursos naturais, né? Porque a gente hoje se fala muito em sustentabilidade. Justo. Nós daqui a pouco, por detalhes, às vezes, e por vaidade, né? Acabamos criando projetos, às vezes não tão corretamente, né? Poderia ser pensado melhor nesse viés. Exatamente, no consumo de materiais, no emprego consciente, né, dos recursos naturais. Por isso os projetos... Exatamente. Eu acho que justamente esse pensamento antes do início da obra tem que ter um tempo de pensar a obra. Tempo do projeto, tem que ter tempo adequado. Tem que ter um tempo adequado. Nem sempre é. Mas as pessoas têm que entender para poder dar esse valor e o quanto ele é importante, né? Porque muitas vezes o proprietário tem muita pressa, é urgência, e aí coloca uma pressão e daqui um pouco ocorre alguns desperdícios, valores financeiros que não precisariam, né? Exatamente. Sem contar que com o projeto adequado, né, tanto
Porque todo projeto estrutural, o ideal seria que ele nascesse do projeto arquitetônico, porque o projeto arquitetônico é o pai de todos os projetos, na verdade, na construção civil. Então, o que nós temos? Com o projeto arquitetônico definido e todas as possibilidades arquitetônicas que vão estar descritas ali no memorial descritivo, nos detalhamentos, o engenheiro tem condição de pensar depois na questão estrutural, na questão das instalações, instalações hidráulicas, sanitárias, enfim, todos os complementares, de uma maneira que se possa ter um plano A, um plano B, um plano C, dependendo das configurações que a gente encontre ao longo do andamento da obra, porque sempre, dificilmente uma obra começa e termina exatamente do jeito que foi planejado. Então, e se a gente conhece de antemão ali as questões que podem vir a acontecer, a gente já consegue também traçar esse plano B, C, D, F. E é importante planilhar isso também para o cliente, né? Para que ele também tenha essa mesma ciência, né? Do ciência que pode acontecer, o entendimento, porque muitas vezes se ocorre, não, mas a etapa era aqui e tal. Se fica essa coisa, tranca muitas vezes, né? Sem necessidade. Então, que ele entenda que pode haver essa elasticidade, né? E, gente, falando, a gente ainda tem umas 2 fotos para soltar no ar, bem da parte externa, aqui da frente, logo da entrada do Bali High. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dela, que também sofreu algumas mudanças. Como é que foi esse desafio para vocês de deixar realmente com a cara do Bali High? Vou até pegar aqui para mostrar para eles direitinho. Na verdade, esse foi o momento do conseguimos. Momento do quê? Conseguimos. Conseguimos? Da cereja do bolo. Muito bom. Boa! Então temos que falar com certeza, né? Exatamente, é o momento que a gente solta o fôlego, né? Com a respiração presa ali, será que vai dar tempo, será que não vai? E deu. E aí chega lá, bom, a gente chegou aqui no dia, que dia foi inaugurado, foi dia 31, véspera, foi véspera de Ano dia Novo. 31 já estava aberto. E sim. E eu passei por aqui 10h30 da noite, indo para a festa, e o pessoal estava tirando tapume. Isso é muito legal. Varrendo, meu Deus. Essa sensação é a melhor, né? Mas muitas então vezes começou o ano de perguntam, 2020 realmente novo, Bali High novo, né? Certamente. Coisa bem boa. Não, eu digo, a melhor parte da obra é quando tu vê as pessoas já entrando, é outra etapa, né? Já estão limpando, já estão organizando, ali tu dá um ufa. Deu tudo certo. Nesse caso gente, uma foi última perguntinha pra mesmo. gente fechar. Eu queria saber como é que foi esse sentimento, essa experiência de vocês poderem fazer parte de uma obra que é tão importante aqui pro litoral, né? Pra Atlântida, pra Praia de Atlântida, que é um marco realmente e um local de tradição familiar, assim, para as pessoas virem aqui curtir. Então, como é que foi essa experiência, esse sentimento para vocês dois? É um sentimento de realização, né? De satisfação, porque eu lembro quando eu era pequeno, muito pequeno, que o Bali High foi construído pela primeira vez. Nós íamos passear aqui na Praia de Atlântida, brincar, a gente caminhava de Capão até a plataforma aqui e ficava admirando a obra. O que será que vai ser essa... Aí, um tempo depois, surgiu o Bali High, se tornou ícone, né, da Praia de Atlântida aqui. E aí, infelizmente, passou por esse percalço aí no meio do caminho. Mas, como eu falei, é um sentimento de satisfação e aí um misto com alívio, né, de ter um pouco de... Exatamente, porque foi uma obra tensa, não vou mentir para vocês, porque um prazo tão apertado e a gente com a responsabilidade, né, de manter a segurança de todos os usuários futuros ali e durante a obra para não ter nenhum problema. Nós, graças a Deus, terminamos a obra com 0 acidente aqui, foi apesar da loucura, né, que foi o andamento da construção. Mas é isso, e eu só tenho a agradecer aí ao Wilson, ao Luciano, à Flávia, que já é parceira aí da gente, nós somos parceiros há bastante tempo já. E é isso, gratidão e satisfação. Coisa boa. Muito e tu, bacana. Flávia? Mesma coisa, é manter viva a história do Bali High. Eu tenho certeza que esse pensamento eu compartilho com todos, com o Wilson, com a Jaque, com o Luciano.
todos, eu tenho certeza que queriam isso, né? A história de muitas famílias passaram por aqui ao longo desses anos, desde 89, eu tenho certeza. Muitas famílias e várias uniões, né? Vários casamentos É verdade. foram feitos aqui. Então, olha É verdade, só que... formaturas, casamentos, Exatamente. então é realmente... E muitos serão, né? Exatamente, Boa. ainda vai continuar muito. Gente, Olha. muito obrigada pela presença de vocês. Adoramos Parabéns. poder conhecer um pouquinho desse desafio que foi realmente revitalizar todo o espaço. E todo sucesso para vocês dois em 2020. Obrigado. Obrigada, Constância. Obrigada, Jaqueline. E a Atlântida que está de parabéns, né? verdade. Gente, com todo esse presente aqui que permanece. Muito Gente, obrigada. Então, vou chamar um rápido intervalo, porque na volta eu e a Jaque vamos ter uma nova convidada conversando aqui conosco. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com arquitetura e design ao vivo aqui do Litoral hoje. É uma alegria a gente poder estar aqui no Bali High contando um pouquinho da história dele e também oferecimento da fruta da serra, integral e natural, que está nos deliciando nesse verão, e também da Corsã e você compartilhando o verão. Gente, estamos com uma nova convidada, a arquiteta Edinara Pioner. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada Vamos pela contar um presença. pouquinho da tua trajetória como arquiteta, das tuas experiências aqui no Litoral. Bom, eu sou arquiteta aqui no Litoral faz 13 anos já. Eu iniciei a minha carreira aqui devido ao meu pai ser um construtor, né? Então ele me deu um incentivo muito grande para entrar nesse ramo, né? Então, desde o início da faculdade, assim, eu vi que foi a escolha certa e eu já comecei a me especializar em cursos de decoração, de designer. Então, foi toda uma evolução durante essa etapa da aula, da faculdade, junto com esses cursos, né? Então, isso me trouxe muita experiência, assim, durante esses anos, com a experiência dele também. Claro. Então, estou bem feliz aqui com vocês hoje. Ah, que Coisa boa, é uma honra para nós estar conversando aqui Então, tá contigo. bom. E o bacana é que também toda essa parte do litoral despontou nessa questão dos condomínios, né? Sim, esse dos condomínios viralizou, assim, né? Tem muitos aqui no litoral. E eu e meu marido, a gente somos sócios da Pioner Construtora. E a gente começou então com casas de alto padrão, né? Além de eu trabalhar para terceiros, assim, a gente tem a construtora. Então a gente começou nessa parte de condomínios fechados em casas de alto padrão. E agora a gente está com o condomínio Murano, né? Então a gente fez uma sociedade com meu pai. A gente juntou a experiência dele de 40 Sim. anos, né? Com nós novos, mas com também experiência... Com todo esse gás e toda essa energia. Com essa pra experiência nos desenvolver. condomínios também. Aham. A gente criou então a proposta do Murano. Sim, e que está acontecendo é a primeira mostra aqui em Capão da Canoa, Isso, né? a gente, então esse ano a gente propôs uma amostra de decoração de interiores nessas casas que vão ficar prontas daqui a um ano. Então a gente fez essa amostra com vários arquitetos, né? Sim. É bem legal. Essa exposição são quantas casas hoje? São 8 casas decoradas, Aham. sendo que uma delas é um restaurante, que é uma casa, mas a gente virou um restaurante para atender a mostra, Claro. né? E aí essas casas, elas têm diferentes temas, é bem livre para o arquiteto Bem criar. livre, por isso que a gente quis convidar diversos arquitetos para ter bastante Visões diferenciadas. diversidades, assim, Aham. né? Então a gente está bem feliz com o resultado, que a gente convidou os arquitetos e eles atenderam a nossa expectativa, assim, foi bem legal. E me conta um pouquinho do condomínio, então, já que é um pré-lançamento, assim, as Aham. pessoas já estão curiosas, me Sim. conta um pouquinho dele. O condomínio é um condomínio de 369 casas prontas, né? Elas tem 10 tipologias de planta, então atinge diversos públicos, né? Tem casas de 2 dormitórios, 3 e 4, de diferentes formatos também, beira-lago, beira-avenida. Então a gente tem essas tipologias para atender essa variedade de público que a gente tem aqui no litoral, né? É, porque muita gente prefere que as casas já fiquem entregues, né? Sim. Que não seja um condomínio de terrenos. Aham. Porque daí, claro que com terrenos tu faz propriamente com projeto, com arquiteto, exatamente como tu queres. Mas tu Sim. tem tantos modelos que tu possa se Aham. adequar Isso. pro futuro comprador. Ele vem com a sua malinha, faça o projeto só de interiores e tá pronto, Isso né? aí, é uma comodidade que tem, né? Aham. Mas eu também trabalho com outros projetos, né? Eu faço projetos de arquitetura e de interiores, então tem
dois E tipologias. aqui focado no litoral, em Capão, Atlântida, Isso, eu já fiz também em Porto Alegre, em Eldorado, em Nova Petrópolis. A gente consegue atender também uma amplitude maior, assim, né? E o bacana é que hoje em dia os fornecedores aumentaram bastante aqui no litoral. Tem uma vasta quantidade para os clientes também terem essa opção de escolher na hora de construir, né? Sim, a gente tem bastante fornecedor com ótima qualidade aqui, então a gente consegue atender bem o público. Porque muitas vezes o cliente ele tem que opinar, né? Então ele precisa saber se é o porcelanato, qual é a escolha, né? Então muitas vezes facilita já no próprio litoral. Claro, para ele vir escolher, né? Porque cada um tem um gosto, então o cliente tem que estar junto na hora da escolha. Com certeza. Né? Então a gente tem que atender também à vontade, que é o proprietário que vai morar na casa, né? A vontade e a necessidade, né? Isso porque aí. às vezes o cliente precisa ali de algum material específico porque tem um bebê pequeno, né? Então tem que ir adequando referente à necessidade. Isso aí. E vocês têm a ideia de fazer nesse condomínio, de já construir algumas casas, já deixarem prontas? Decoradas? Não sei se decoradas, ou decoradas, mas ela fisicamente pronta. Não, elas já são sendo construídas. Então já vai ser. Já vai Hoje ser. Vocês têm 8 unidades, já vão começar. Isso, já tem as 8 unidades em diferentes blocos. Então já tem os blocos prontos, né? Entendi. E essas da mostra, elas são de diferentes tamanhos também para o pessoal ter uma noção. Isso aí, diferentes tamanhos. É bem legal. Daí a pessoa consegue sentir o espaço, né? Claro. Então foi bem bacana, assim. E falando de outros projetos do teu escritório, tu recebe, assim, alguns pedidos diferenciados por se tratar de áreas de lazer, aqui de verão, de litoral, alguns pedidos diferentes? Sim, tipo, nas sacadas trabalhar com um espaço que o pessoal gosta, né? É um atrativo bom aqui que às vezes tem apartamentos que eu pego que tem o terraço, então tu consegue trabalhar uma linha diferenciada, assim, que é cara do litoral, né? Claro. Então a gente tem que adaptar a cada projeto o seu tema, assim, o que o cliente pede, né? E até em questão de materiais, né, Ednara? Porque como a gente está aqui na praia, no litoral tem muita maresia, né? Sim, isso tem é que ter esse cuidado, né? É uma parte bem cuidadosa, assim, do projeto, porque não adianta a gente sonhar numa coisa que não tem como colocar aqui no litoral, né? A gente tem muita maresia, geralmente os apartamentos são mais perto da praia, né? As casas não é tanto, mas mesmo assim a gente pega a maresia, Sim, né? com certeza. Então, luminária, né? Tudo que pode oxidar tem que ter um cuidado. Alongar cada vez mais, né? Uma vida útil é importante pensar, Isso, né? Às vezes o cliente até não quer pagar tão caro, mas não adianta, né? Vai durar meio ano ali e vai acabar a corrosão pegando. Então, às vezes tu investe um pouco mais na hora, mas tu tem um retorno melhor, né? Muito bem. E sobre a Murano, para a gente falar um pouquinho mais da mostra, já está acontecendo, já está aberta ao público, vai até quando? Já, ela é aberta todos os dias, ela vai até final de fevereiro e ela é das 4 horas às 21. Então é todos os dias, convido todo mundo para ir visitar, que está bem bacana. Que legal. A gente tem bastante arquitetos diferentes, assim, personalidades e estilos, né? E tá bem bacana mesmo para visitar. E nesse, então, condomínio, a questão do paisagismo, vocês deixam a casa construída e tal, e vocês já entregam com paisagismo ou fica livre para o proprietário fazer a gente tem casas que tem o jardim interno, que seria no fundo da casa, que é por conta de cada um. Se quer botar mais espaço, quer deixar só área verde. A parte da frente é com o condomínio, que daí fica tudo padrão, as fachadas, né? Porque até para não virar uma coisa e outra, para não ficar diferente. E são casas de quantos metros quadrados? É de 119 a 200 metros, varia, né? Então, de 2 a 3, 2, 3 e 4 dormitórios. E é a parte social embaixo, cozinha, descreve um pouquinho para nós. São todos sobrados, né? Todos têm lavabo. A gente tem uma área social embaixo com a cozinha integrada e no fundo daí a área de serviço com o espaço esse de integração do jardim, né? Que esse é onde pode cada um fazer o que preferia. E na parte de cima daí varia, 2, 3 ou 4 dormitórios. Também temos a tipologia de um quarto embaixo, que às vezes tem aquela pessoa idosa que não quer subir a escada, prefere um quarto mais para os hóspedes embaixo, né? Isso aí.
Então a gente tem essa tipologia bem diferenciada para isso, para atender, né, diversos públicos. Então tu vê que é bem elástico, né, gente? Dá pra coordenar e personalizar bem do jeitinho especial, né, Dinara? E tem casas beira-lago também, que o pessoal gosta muito aqui no litoral, né? Sentir aquela amplitude atrás da casa. Ai, fica tão... Com uma vista deliciosa, agradável, né? né? Tranquilidade, passa várias coisas, isso né? Aí. Além de toda a infraestrutura que o condomínio tem, Pois é, né? isso era uma pergunta que eu tava bem curiosa. Me Tem. descreve um pouquinho. O condomínio ele tem um clube de 2.000 metros quadrados, onde tem dentro desse clube brinquedoteca, salão de festa, um mini mercado. Legal. Então atende academia, piscina térmica, então atende todo esse público que quer um aconchego, né, fora, quer ir ali fazer suas coisas e voltar para casa, tá tudo certinho, né? Que nem... Sim. E tudo no mesmo local, né? Isso Não aí. necessariamente tendo a necessidade de sair do condomínio para fazer algo. A comodidade de estar dentro do condomínio, né? E na frente desse clube a gente tem uma piscina também e o grande atrativo do Murano é a prainha, que é uma praia artificial, com areia de praia, tudo, e pode ser tomar banho. Na amostra a gente tem uma mini prainha lá para eles entenderem o que vai ser, né? Então ficou bem bacana. E para realmente as famílias entrarem em dezembro, saírem só em março, Isso poder curtir aí. a praia, poder curtir a piscina. E vamos falar também que tem muita gente morando hoje em dia no litoral, né? Tem, porque é tão perto, né? É perto e hoje em dia tu com o teu laptop, com o teu computador, tu consegue trabalhar, né? Se tu realmente reside em Porto Alegre e quer vir pro litoral, tu tem condições, bem né? possível, Muitos com certeza, trabalhos têm como fazer isso, né? E a gente já tem escolas muito boas também, então o pessoal tá vindo mais morar aqui, né? Com e certeza, os pais, a gente vê essa mudança de comportamento realmente das pessoas saindo da cidade urbana, vindo mais para calmaria, justamente em busca dessa tranquilidade, desse um relaxamento. Refúgio, né? Um Exato. refúgio, É um refúgio e com segurança, né? Exato. Porque tu está dentro de um condomínio, tu tem toda a questão de portaria. Com certeza. Né? Então, diferente da cidade, né? E é um clima legal, né? Com as vizinhanças, então tá todo mundo ali interagindo com segurança, né? Todo mundo fica amigo. Porque às vezes tu quer sair da tua casa e tu tem medo, né? E ali não, ali tu pode passear, ver o pessoal, interagir com todo mundo, né? É bem bacana. Muito legal. Gente, olha, o verão tá aí, vamos visitar esses condomínios que andam pelo litoral, né? Tem bastante opção para visitação. Tem bastante opção, porque, gente, olha, tá muito lindo. Até nós vamos fazer um especial aqui, sabe? Nós vamos descobrir como iniciou Atlântida aqui no litoral. Terça-feira, na verdade, bacana. vai ao ar para vocês, que hoje vamos fazer essa gravação super especial com o pessoal realmente que fez surgir essa praia maravilhosa. Então tem muita história que vocês vão ter que nos acompanhar, né, Jaque? É verdade. Edinara, muito obrigada pela tua presença. Foi super especial te ter no programa de hoje. Eu que agradeço. Conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Obrigada. Todo sucesso aí em 2020 e nesse lançamento da Murano. Isso aí, eu convido a todos vocês a ir lá conhecer a Mostra Murano, então. Com certeza. Tá bom, obrigada. Obrigada. Gente, o nosso programa de hoje foi super bacana, muito especial. Tu gostou, Jaque? Adorei! Nesse clima tropical, no Bali High. Com toda essa decoração que eles fazem aqui para nós, né? Que é linda e maravilhosa. Exatamente. O Bali High é o nosso parceiro também aqui do Arquitetura e Design. Estamos todos os dias aqui gravando conteúdos para vocês. E, gente, eu queria dizer que a gente ainda vai continuar por aqui. Então vocês vão nos ver muito aqui no Bali High, na Praia de Atlântida, sempre com muitos conteúdos para vocês. Nosso programa de hoje chegou ao fim. A gente vai ter uma finalização super bacana ao som do nossa querida voz que está aqui ao vivo cantando para nós, porque o Bali High também tem isso, música ao vivo para alegrar todo mundo. Amanhã eu e a Jaque estaremos aqui de volta ao vivo para vocês. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você,
Ele deve ter caprichado pra valer, botou muita pureza no teu coração. E a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis do mel e o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou e Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou e Ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.